E se eu te disser que esse novo spin-off de Game of Thrones também conta com a discordância de 2 príncipes Targaryen? Ficou curioso? Então fica comigo que já já eu te conto sobre isso. Fala aí galera, tudo bem? Você viu o segundo trailer lançado do spin-off de Game of Thrones? Você percebeu como ele tem um teor um pouco diferente das séries já apresentadas? Ela parece mais heróica do que melancólica. And there are no true knights among you! Was that ill-handled? Right, yeah. E hoje eu vou contar pra vocês um monte de curiosidades legais sobre esse trailer. Vem comigo. Uma das coisas que você com certeza deve ter reparado é que a série promete combates entre cavaleiros. E só por isso, a gente já consegue perceber novas mudanças. Talvez agora, você deve estar pensando que eu pirei. Afinal, existem cavaleiros tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon. Sim, você está certo. Eles de fato existem. Porém, se você puxar em sua memória, você com certeza vai se lembrar que os cavalos eram apenas um meio de transporte. Enquanto na verdade, os cavalos eram uma arma de guerra importantíssima para um cavaleiro. Sejamos justos, cavaleiros lutando a pé já deu, não é? Fora que Sir Duncan, o nosso protagonista, anda em contramão com todos os cavaleiros da obra. Dunk não enxerga seus cavalos como simples ferramentas. Afinal, Dunk começa essa história como um escudeiro. E um escudeiro tem por função cuidar dos cavalos de seu mestre cavaleiro. E de quebra, quem sabe nós tenhamos uma dimensão maior sobre os cavalos da obra, os tipos, as raças e como eles eram usados. Você tem interesse nesse tema? Deixe aqui seu comentário para que nós possamos saber. Outro ponto muito interessante que os trailers têm nos mostrado é o teor de humor da série. Sabemos que Game of Thrones e House of the Dragon são séries com um enredo um pouco sombrio e rancoroso. Claro que eu e você demos muitas risadas com Tyrion, mas nós sabemos que ele era daquela forma para proteger o próprio ego frágil de sua condição. Nós também rimos muito com Daemon Targaryen em suas tiradas, mas nós sabemos que isso foi só porque ele foi vendido como o Deus Ex da história. Aqui é diferente. Vemos um humor totalmente genuíno. Dunk é muito diferente de seus pares cavaleiros. A forma como se veste, a forma como fala e a forma como se comporta. Tudo é muito diferente e contrasta com o ambiente em que ele está inserido na série. Devemos nos lembrar que Dunk é um escudeiro. Até pouco tempo na história. E claro, não podemos nos esquecer do garotinho Egg, que mantém uma relação muito diferente de outros escudeiros. Vamos ver que Dunk e Egg mais parecem 2 irmãos do que mestre e aprendiz. Afinal, muitas coisas é Egg quem vai revelar para Dunk, inclusive dando dicas de quem ele deve enfrentar no torneio. A parte íntima desses 2 personagens é muito interessante de ser vista, diferente das relações vistas em Game of Thrones e House of the Dragon. Olha só, eu sei que você provavelmente se rasga para Daenerys matando tudo pela sua amiga Missandei. Ou talvez você enxergue a ação de Rhaenyra com Mysaria da mesma forma que a atriz quis passar, como se fosse acolhedora. Mas não se deixe enganar, tanto Missandei como Mysaria eram servas. Agora, nessa nova série, tudo irá mudar de figura. E se você quer entender um pouco mais sobre os pontos já apresentados nessa série, inclusive uma forma destrinchada do primeiro trailer, se inscreva no nosso canal. Já temos um vídeo explicando tudo direitinho. Mas olha só, não deixe que todo esse humor engane vocês. Claro que nem tudo são flores. Assim como em Game of Thrones, a linha do tempo em que o Cavaleiro dos Sete Reinos se passa foi precedida por uma guerra de proporções enormes. E assim como em Game of Thrones, essa guerra aconteceu 15 anos antes de onde a história se passa. Se vocês se lembrarem, em Game of Thrones, essa guerra fez com que Robert Baratheon se tornasse rei. E é uma guerra enorme. Uma guerra que dividiu e ainda divide o reino. Em Cavaleiro dos Sete Reinos, essa guerra dividiu metade das casas. Umas se voltaram contra as outras. E como ditou Aegon I, o Conquistador, os monarcas Targaryens deveriam se manter próximos ao seu povo, se fazer presente para manter a lealdade alta. Claro, antigamente, essa lealdade era mantida pelo terror aos dragões. E como nessa linha do tempo já não há dragões, os Targaryen promoviam torneios e convidavam seus vassalos a comparecer e renovar sua lealdade. E essa nova série, O Cavaleiro dos Sete Reinos, irá se passar justamente dentro de um torneio. E por falar em Targaryens, aqui eu acho um momento bem oportuno para falar dos Targaryens presentes nessa produção. Assim como eu falei para vocês no início do vídeo,
a decisão de 2 irmãos iria permear essa história. Então, esses irmãos não são os únicos Targaryen que aparecem, e há um vídeo aqui no canal contando sobre eles e a aparência diferenciada que eles têm. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de atentar para 2 Targaryens em especial, os irmãos que tomarão as decisões que ditarão o clímax da história. O primeiro é o Príncipe de Pedra do Dragão. E você já sabe o que esse título quer dizer. Quer dizer que ele é o herdeiro do rei. Além de tudo, ele também é a mão do rei. O nome dele é Baelor Targaryen. Alguns conhecem ele como Baelor Quebra-Lanças. Ele é talvez o Targaryen mais amado entre aqueles que leram os livros. Baelor é tudo aquilo que se espera de um herói. É cortês, educado e atencioso. Faz questão de dispor de tempo para atender seja quem for, não importa como esteja vestido ou que aparência tenha. Príncipe Baelor é o famoso herói de guerra da guerra que aconteceu 15 anos antes. Baelor irá desempenhar um papel muito importante para Dunk. Sério, pessoal, as coisas que ele vai fazer vão surpreender não só o protagonista da história, como nós que iremos assistir. O outro Targaryen é o irmão mais novo de Baelor Quebra-Lanças. O nome dele é Maekar Targaryen. E em um futuro um pouco distante, irá se tornar Maekar I, mas isso é assunto para outro dia. O que importa aqui é saber que Maekar é o oposto de seu irmão. Enquanto Baelor ouve e apazigua, Maekar insulta e intimida. Enquanto Baelor tenta tomar medidas que não causem um tumulto, Maekar decide vestir sua armadura e matar todo mundo. Mas calma lá, isso não quer dizer que Maekar seja mau ou cruel. E ele nem é controverso como Daemon Targaryen. Digamos apenas que ele é um Valyriano fazendo valyrianices. E também é um dos poucos Targaryens que eu gosto. Esses dois têm uma interação e decisões que vai mover toda a história e todo o seu clímax maravilhoso. Por último, e não menos importante, veremos em primeira mão os motivos loucos que levam casas nobres a nascer em Westeros. Você sabe que existem uma quantidade enorme de casas em Westeros, mas você talvez não saiba como elas surgiram ou o que levou elas a nascer. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Você se lembra da 3ª temporada de Game of Thrones, quando Robb Stark corta a cabeça de um de seus vassalos? Então, aquele é o conflituoso Rickard Karstark. Vocês se lembram que o velho Lord Rickard lembra a Robb que eles são parentes. Afinal, a casa Karstark nasceu quando um segundo filho da casa Stark se destacou em uma guerra. Ganhou um castelo para então gerir a sua própria casa. Esse castelo tinha o nome de Carhold. Então esse nobre Stark acoplou o nome do castelo ao seu próprio nome, nascendo assim a casa Karstark. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a casa Lannister, que cresceu em tamanho e eles tiveram que criar outro assentamento para seus parentes. Eles então criaram uma enorme cidade portuária e deram a essa cidade portuária o nome de Lannisport. E também é onde reside uma casa secundária da casa Lannister, os Lannisters de Lannisport. E nessa série, veremos como uma questão de honra cria um estopim que acaba por gerar, sem querer, uma nova casa nobre na Campina. Vocês viram no trailer o cara que aparece chamando os Targaryen de estrangeiros incestuosos? Pois é, o nome dele é Raymond Fossoway, que vai se tornar um amigo próximo de Dunk. E graças a essa amizade, ele acaba por criar uma nova casa. E como ele vai fazer isso? Aí vocês vão ter que esperar o lançamento para descobrir. E essas foram as curiosidades que eu gostaria de passar para vocês. Há muito mais, é claro. E talvez você possa me dizer quais as suas dúvidas sobre essa nova série, ou talvez suas curiosidades sobre os livros de Martin e as séries já lançadas. Ou talvez você tenha uma curiosidade sobre a Idade Média, ou qualquer curiosidade louca sobre fantasia que nós tantos gostamos. Todas elas nós iremos sanar, desde que você curta e comente o nosso vídeo e nos deixe saber sobre essas dúvidas. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Foi muito bom ter você até aqui. Valeu e tchau!